Então vamos lá, hoje a gente vai falar de camadas constituintes e sistemas de drenagem. Então, quem teve a oportunidade de assistir o webinar que a empresa Macaferri fez hoje, pôde ouvir um pouquinho do quanto o assunto drenagem faz parte do contexto de obras de infraestrutura. E isso engloba muito o sistema de drenagem em pavimentos, em rodovias, tá? Vocês puderam, quem assistiu, pôde ouvir muitas vezes eles falarem de drenagens de pavimentação. Por isso que a professora tentou hoje estimular vocês a assistirem esse webinar para poder absorver um pouco do conteúdo, tá bom? Na literatura, na aula de hoje, vocês vão aprender vários sistemas. E lá vocês aprenderam um pouquinho do que tem de moderno no mercado, né? Porque como o webinar foi produzido por uma empresa, eles fizeram uma abordagem para o produto deles. Se nós estivéssemos tendo... Sim. Posso interromper rapidinho? Pode. Foi gravada essa palestra porque eu tive o mesmo problema da Jocastra. Eu comecei a assistir, tava com voz tal, e sumiu o áudio, não consegui. Tentei sair, entrar algumas outras vezes, também não consegui. Só a imagem mesmo que ficou. Será que foi gravado isso? A senhora, se foi, consegue disponibilizar para a gente assistir depois? Foi o seguinte, antes do webinar começar, eu liguei para um amigo meu e nós fizemos um bem bolado, eu e ele iniciou a gravação. Só que ele não conseguia, como eu, não conseguia gravar pelo computador, então ele gravou pelo celular. Então a gravação pelo celular ficou perfeita, mas se você pegar a gravação e colocar no computador, vai ficar pequenininho igual a tela do celular. Eu vou disponibilizar esse webinar para vocês, mas eu não vou fazer isso hoje, porque quando acabou o evento, eu liguei na empresa, conversei com o pessoal do marketing e solicitei o webinar gravado. Se eles me mandarem amanhã, eu vou disponibilizar ele na versão grande, onde vocês podem assistir também no computador. Se eles não disponibilizarem, aí eu vou disponibilizar esse pequenininho, vocês assistem ele pelo celular. Dá para absorver bem o conteúdo da mesma forma, dá para ver a tela, dá para ver o palestrante, tá? Então, o conteúdo do webinar vocês não vão perder, vocês terão. Eu vou colocar no material, eu vou colocar ele naquela página do AVA, onde eu coloco todo o material semanal, e vou disponibilizar ele no Drive para vocês, tá bom? Maravilha, obrigado, professora. Então, você não vai perder o conteúdo. Sim. Com relação aí ao que o Saron falou, o que a Jocastra falou, eu também tive esse mesmo problema no começo, assim que eu entrei, ali no canto direito, bem pequenininho, tinha o ícone de volume. Então, quando a gente dava um vacilo pouco de nada, assim que a gente tocava na tela, então cortava o volume de vez. Aí quando eu percebi isso, não é isso? Eu fiz isso 2 vezes. Aí então, eu chamei o moderador da sala e falei para ele, não estou escutando nada. E aí ele pegou e me orientou, sai e entra de novo. Isso. Aí eu toquei ali 2 vezes do lado direito, aí cortou o volume totalmente. Aí eu aprendi, aliás, eu consegui aumentar o volume, aí ficou de boa, mas eu acho que pode ter sido isso aí com o Saron e a Jocastra aí. Mas esses são os nossos desafios, né? Olha, uma coisa vocês podem guardar dessa pandemia. Os engenheiros que ficaram a vida inteira apenas focado em obras, hoje eles enxergaram a necessidade de se reinventar. Então, a gente precisa conhecer dos outros vieses da carreira, porque em momentos como este, que pode ocorrer muitos outros daqui para frente, a gente tem que estar preparado para se reinventar. Então, vocês estão vendo aí um boom de informações
e um boom de reinvenções também, onde as pessoas estão tendo que aprender a fazer coisas da sua casa, coisas que não sabia fazer no computador, está tendo que aprender a fazer. Não tem ninguém para ensinar, às vezes o tutorial não ajuda, mas as pessoas estão se reinventando. Então, é nesse momento que a humanidade cresce. Então, nós estamos rumo ao crescimento. Todos nós, sem exceção. Vamos para a aula? Então, a gente falou de sistema de drenagem e essa aula vai falar do sistema de drenagem. Eu vou disponibilizar muito material para vocês, assim como eu fiz na semana passada, e hoje eu vou mostrar uns materiais que eu tenho de amostras aqui comigo. E aí, nesse momento, eu vou ligar a tela para mim. Mas primeiro vamos aos slides, tá? Vamos ver se o computador ajuda. Então, permitir o escoamento da água de forma rápida nas rodovias é fundamental para evitar acidente. Ponto. Isso é algo que vocês têm que ter gravado na cabeça. Eu sou engenheiro, eu tenho que me preocupar com o escoamento da água, porque porque o usuário da rodovia que eu estou fazendo pode sofrer um acidente. Eu sou engenheiro dessa rodovia, eu preciso garantir segurança para o meu usuário. Fazendo isso, vocês vão estar aumentando a vida útil do pavimento. Vocês vão estar levando para o pavimento uma maior durabilidade. Depois que a gente faz a realização da sondagem, as coletas de dados, a caracterização da região, dos materiais, depois que a gente faz todo esse trabalho, a gente então seleciona os materiais que serão aplicados na camada do pavimento. Base, subbase e reforço do subleito. A partir da comparação com as resistências exigidas pelas especificações correspondentes às diferentes camadas, mas tudo isso vai estar atrelado à necessidade do seu cliente. Você vai estar trabalhando para alguém e esse seu cliente vai ter lhe pedido algo. Então, esse seu trabalho, essa escolha de material, essa especificação, você vai fazer tudo isso pautado no que foi tratado com o cliente de vocês. E agora eu vou entrar num assunto pertinente à engenharia. Engenheiro, ele é feito no mercado para fazer o que é certo. Ele não é feito no mercado para fazer o que o cliente manda. Eu me deparei com uma situação onde tinha uma arquiteta envolvida no assunto e ela disse para mim assim, eu fui paga para assinar, eu não fui paga para fazer. Não, nós somos pagos para executar, para consultar, para assessorar e nós assinamos por tudo que nós fazemos. Isso é a responsabilidade técnica. Então, dizer que a Inês é morta, que você fez o que o cliente queria, você fez porque o cliente foi teimoso, porque o cliente exigiu, o técnico é você. Quem assina é você. Então, se você fizer a vontade do seu cliente, contrariando seus princípios éticos, morais e, principalmente, a boa prática da engenharia, o cliente vai continuar trabalhando e ganhando o dinheiro dele, e você vai sofrer sanções, porque você vai estar cometendo uma infração diante da responsabilidade técnica que você tem junto ao sistema CREA-CONFEA. Então, no ato da construção de uma rodovia, diante de um projeto onde vocês olharem e perceberem que há algo que não está de acordo e que isso vai impactar diretamente na determinação da ética do trabalho de vocês, vocês devem sim questionar, devem sim documentar e se resguardarem de que vocês prezaram por fazer o que é certo. Muito importante isso, não só na execução de rodovias que envolve vidas de usuários, mas também com relação às edificações. Nós já falamos nas outras aulas sobre o pavimento rígido e flexível, mas a professora colocou de novo essa figura porque no flexível nós temos exatamente as
3 camadas que nós falamos no slide anterior, base, subbase e subleito, que são as camadas onde a gente vai determinar o tipo de material que vai ser usado. Os principais tipos de materiais empregados nos pavimentos são os compostos granulares, puros ou com aditivos. Geralmente, quando o material puro não atende às especificações tanto de granulometria quanto de resistência, é necessário realizar a mistura com outro produto, que pode ser outro material granular, solo ou britas, ou até aditivos como cal, cimento e asfalto. Independente do tipo de pavimento, a estrutura sempre terá uma camada de base, considerada a mais importante por ser a camada com o material mais resistente e que vai suportar as solicitações de tráfego. Os materiais utilizados na camada da base podem ser puros, brita e solos, mistura de 2 ou mais materiais, solo ou brita, ou aditivos, solo cimento, solo cal, solo betume. Tudo isso vai variar de acordo com a recomendação do DENIT, e a recomendação do DENIT determina que o material ou a mistura para a base apresente o ISC maior que 80%, uma expansão menor que 0,5%. No entanto, para tráfego leve, o N deve ser menor que 10 a sexta, o ISC deve ser maior que 60% e a expansão menor que 0,5%. Professora, não vou gravar nada disso. Nem a professora não grava. Toda vez que for mexer com um assunto, é manual do DENIT na mão para poder saber quais são os percentuais determinados como coeficiente mínimo para vocês atenderem aquilo que está sendo solicitado. Aqui só rapidinho a mistura solo-cimento. Só a professora colocou só a figura aí para vocês terem um entendimento. Nós já falamos disso em outras aulas. Aqui a situação do da mistura, né, e da modificação do solo com solo-cimento. Estão me ouvindo bem? Para mim tá chegando bem falado, professor. Chegando como? Normal? Tá cortando sua... Não, tá cortando sua voz. Cortando? Isso, mas pode ser na internet também, não sei. Tá cortando para todo mundo? Para mim tá normal. Tá normal. Tá bom. Para mim está normal. Tá bom. Então vamos lá. Quem falou por último para mim está normal? Paloma. A camada de subbase pode ou não existir e tem a mesma função da base em pavimentos flexíveis. No caso de pavimentos rígidos, a subbase é executada para evitar que o material do subleito fique em contato direto com a placa de concreto, que tem a função de base e revestimento. Os materiais utilizados na camada de subbase podem ser os mesmos que os empregados na camada de base e devem apresentar o ISC maior que 20%. Então, aqui, ó, só uma classificação do DENIT rápido, isso está naquele manual de 2006 que a Heloísa perguntou se nós poderíamos usar, embora seja um manual muito antigo. Dentro dele tem esse quadro, onde estão divididas as bases e subbases, flexíveis ou semirrígidas, divididas de acordo com esse quadro. Para melhorar as propriedades dos materiais sem uso de aditivo, pode ser empregado o processo de estabilização granulométrica, que é a mistura de solo ou brita com o objetivo de obter um produto final, com granulometria apropriada e maior capacidade de suporte, ou seja, maior capacidade de resistência. Os principais materiais utilizados na estabilização granulométrica são solos, britas de rochas, escória de alto forno ou resíduos da construção. E aí eu fiz
um gráfico para vocês terem um entendimento, que a utilização de solo, brita de rocha, escória de alto forno e resíduo de construção vai gerar para nós um produto final obtido através dessa estabilização, que é o solo brita, macadame ou brita graduada simples. A gente já falou disso em outras aulas. Vejam como é importante saber desses materiais. Outro tipo de material sem aditivo empregado em camadas de base e subbase é o macadame hidráulico, que consiste em uma camada de brita de graduação aberta, que após a compactação tem os vazios preenchidos por material fino obtido de britagem, que é o pó de pedra, ou por solos de granulometria apropriada. A penetração do material fino é obtida pela compactação sem ou com vibração. Lembre-se que a vibração ela ocorre onde pode ocorrer. E que toda vez que for necessário fazer vibração, é necessário ter entendimento da região onde vocês estão fazendo esse trabalho, porque todo o processo de vibração e de compactação, se houver casas, imóveis, edificações vizinhas, elas vão sentir o impacto. Então, antes de qualquer trabalho que envolva compactação e vibração, faz-se necessário vistoria cautelar de vizinhança. Ponto. Se isso for parar na justiça, a primeira pergunta que será feita: foi feita a vistoria cautelar de vizinhança? E se a resposta for não, a Inês está morta. Se tinha uma trinca naquele imóvel com idade de 20 anos e você foi lá, vibrou a rua inteira, não vistoriou o imóvel, vai enfrentar processo na justiça até que prove o contrário, que aquela trinca não foi você quem fez. Então, é muito importante ter ciência com relação a isso. Realizada após o espalhamento do material na superfície, seguido de molhagem, no caso do macadame hidráulico. Já o macadame seco não necessita da irrigação, não precisa ser molhado, o que evita o encharcamento do subleito, simplificando o processo de construção. Então, o macadame seco é este aí que está para vocês. Um material muito utilizado em base de pavimentos de baixo volume de tráfego é o solo arenoso fino laterítico, constituído por solo de graduação fina, com uma fração de mais de 50% retida na peneira de abertura de 75 milímetros, 0,075 milímetros, composto por areia de grãos de quartzo. Os solos empregados nas camadas de base de solo arenoso fino laterítico podem ser pertencentes ao grupo LA, LA' e LG' da classificação do MCT que nós vimos na aula passada. E quando compactados adequadamente, apresentam alta capacidade de suporte e estabilidade. Os principais materiais com aditivos são descritos pelo DENIT. Solo cimento. Vamos lá. Ivo, lê para mim. Opa! Saiu da tela aí, né? É, eu vi. Não tô conseguindo voltar. Vamos lá. Aí. Solo cimento. É uma mistura de solo, cimento, Portland e água, que deve satisfazer os requisitos de densidade, durabilidade e resistência definidos nas especificações. O teor de cimento recomendado varia de 6% a 10%, e a mistura obtida deve apresentar uma acentuada rigidez à flexão. Pode Solo ler melhorado, solo melhorado com cimento. solo melhorado com cimento. Esse tipo de mistura é obtido com a edição de pequenos teor de cimento, de 2% a 4%, e tem como finalidade modificar o solo quanto à sua plasticidade e sensibilidade à água, sem cimentação acentuada. Pronto. Se a gente pegar e for fazer um ensaio numa rodovia que teve
o processo de modificação do solo, com solo cimento, o corpo de prova vai vir e claramente nós vamos enxergar o que é terra, o que é cimento. Vai estar separado, a gente pela cor vai conseguir distinguir que ali foi feito uma melhoria naquele solo. Saron, lê para nós solo cal e solo melhorado com cal. Solo cal é uma mistura de solo, cal, teor variando de 5 a 6% e água, e às vezes cinza volante, uma pozzolana artificial. O processo de estabilização ocorre por carbonatação ou por pozzolanização, que é uma cimentação fraca e forte, respectivamente. Solo melhorado com cal. É uma mistura de solo, cal e água que melhora a textura e a estrutura dos solos, melhorando a plasticidade e a sensibilidade à água e aumentando a resistência mecânica. Solo betume é uma mistura de solo, água e material asfáltico, emulsão asfáltica. Professora? Pode falar, Ivo. Professora? Oi, Ivo. Tá me ouvindo? Agora tô. Sumiu. Tá todo mundo me ouvindo? Sim, professora. Sim, a voz está distorcendo um pouco, professora. Então, se nós fizermos um ensaio de retirando a amostra de um solo modificado, como engenheiro, nós vamos saber identificar quando a situação é solo cimento, solo cal, solo betume, porque a cor é diferente um do outro. Solo cimento, veja, pode olhar e vocês vão ver a mistura da cor da terra com o cimento. Então, fica distinguindo que foi feita a melhoria naquele solo, antes de fazer o pavimento. A mistura Eu não estou te ouvindo. Entrada de água e... Eu não estava te ouvindo. Agora que começou. Eu também não. Tá, eu vou... Então, me aguardem um minutinho. Vai ficar mudo um pouco, por favor. Vamos ver se agora melhora, né? Eu mudei ali o modem de lugar. Estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Tá. Então, o que eu disse é que quando ocorre a mistura da cal com o solo, como ocorrem no pavimento fissuras e trincas pelo processo de retração, há percolação de água por entre essas fissuras, e é por isso que dentro ocorre o processo de carbonatação. Você tem ali a presença de água e de oxigênio. E aí entra o processo de carbonatação, e isso a gente vai estudar melhor em
em sala de aula, assim eu espero, que essa pandemia vá embora. Aqui solo betume, né? Não tem, já vimos isso antes, não há. Subleito e reforço de subleito de pavimentos. O subleito é o terreno natural que vai receber a estrutura do pavimento. O estudo do subleito é a primeira etapa que deve ser realizada antes de iniciar o projeto de pavimento. Esse estudo tem como objetivo realizar o reconhecimento dos solos, a caracterização das diversas camadas e o posterior traçado dos perfis para auxílio do projeto. A recomendação do DENIT é que o material do subleito deve apresentar as seguintes características. E aí estão as características com os percentuais limite, para limite de liquidez, índice de plasticidade, equivalente de areia, índice de suporte Califórnia e expansão. No caso do material do subleito apresentar um ISC menor que 2%, recomenda-se que seja feita a substituição de pelo menos 1 metro de profundidade por um material com ISC maior que 2%. Geralmente, quando o subleito apresenta baixa capacidade de suporte, é necessário construir acima dele um reforço do subleito, que consiste em uma camada de material granular. Solos locais disponíveis nas regiões próximas à obra, devidamente compactada e regularizada. Os materiais para o reforço após compactados devem apresentar capacidade de suporte, resistência, superior ao do subleito, devendo atender à especificação técnica da norma 138 do DENIT, que vai estar lá no drive para vocês. Vale lembrar que para controle tecnológico em campo, deve ser realizados ensaios de umidade higroscópica e massa específica aparente, seca e in situ, para determinar o grau de compactação da camada. Essa norma aqui, ó, só uma fotinho dela, vai estar disponível para vocês no drive. Em alguns casos, antes de executar o reforço, é necessário fazer a regularização do subleito. Na maioria das vezes é feita, que tem por objetivo nivelar a superfície transversal e longitudinalmente, obedecendo às larguras e às cotas constantes das notas de serviço do projeto de terraplanagem. A regularização não é considerada uma camada de pavimento, uma vez que a espessura da regularização pode ser variável. Então, pode ser que a regularização seja simplesmente um processo de raspagem, ou pode ser um processo onde há colocação de material. Para a execução da regularização, deve ser atendida às exigências constando na norma 137 do DENIT, que eu também vou colocar no drive para vocês. Existe uma norma específica para a regularização do subleito. Vale ressaltar que o pavimento só terá desempenho adequado se tiver sistema de drenagem, ou seja, o sistema de drenagem vai impactar fielmente no desempenho no pavimento de vocês. As águas de chuva, elas têm que ser evitadas de infiltrar nas camadas inferiores, justamente para prolongar e dar durabilidade para a camada de superfície, porque o que ocorrer nas camadas inferiores vai refletir na superfície do pavimento. Se a água atingir as camadas inferiores e elas não apresentarem resistência à variação de umidade, pode desestabilizar a estrutura toda, provocando colapso, afundamento, recalque, ruptura até do pavimento pode ocorrer, e a gente já falou disso. A falta de um sistema de drenagem pode provocar efeitos prejudiciais no pavimento, como redução da capacidade de suporte do subleito, em função da sua saturação, podendo ocorrer também a expansão do solo. Bombeamento de finos do solo do subleito e materiais granulares para outras camadas, com redução da capacidade de suporte do pavimento. E arrastamento de partícula dos solos e de materiais superficiais em função da velocidade do fluxo da água. Se quiser,
pega um volume de areia, coloca em cima da mesa, faz um montinho, joga água e veja o que acontece. Do mesmo jeito que ocorre lá na praia, quando a gente está brincando com a areia, que ela, na condição de seca, tem um comportamento, na condição de úmida é outro, isso ocorre com o solo também. Então, o solo, ele precisa ser estável, ele precisa estar compactado, ele precisa estar na sua condição normal. Se por um acaso ocorre situações onde ele vai se modificar, onde ele vai se desestabilizar, onde ele vai andar de um lado para o outro ou para baixo, nós vamos ter colapso no pavimento, porque isso vai refletir. E isso não é só em rodovia, isso é em qualquer lugar, até no sistema de fundação de uma residência, tá? Agora vamos falar de sistema de drenagem. Não é segredo para ninguém que, em se tratando de construção civil, a água é um inimigo. Então, ela é amiga e, ao mesmo tempo, inimiga do concreto. E no pavimento não é muito diferente. A água é fundamental na construção civil, mas dependendo da forma como ela chega até os elementos, ela pode se tornar algo muito prejudicial. Então, quando a gente fala em sistema de drenagem e impermeabilização, nós estamos falando de proteger os elementos. Segundo o DENIT, o principal objetivo da drenagem de uma rodovia é eliminar a água que, sob qualquer forma, possa atingir a via, captando-a e conduzindo-a para locais que não afetem a segurança e durabilidade do pavimento. Então, se uma rodovia tiver um excesso de água acumulada, nós vamos ter problema com relação aos veículos que estão transitando nela. Quando a gente faz uma laje de concreto, e eu estive numa obra com uma laje de concreto armado, em que, como a laje foi feita sem nível adequado, então a laje formou alguns bolsões. Então, cada vez que chove, alguns bolsões são formados em cima dessa laje e ali fica o bolsão d'água até evaporar, porque não tem dreno. O dreno está mais alto e não tem dreno lateral. O resultado disso é que esse processo que a laje vem sofrendo de acúmulo de água, onde há o resfriamento quando a água cai, depois a evaporação dessa água ou a penetração dessa água, ela veio provocando ao longo dos meses que a estrutura começasse a apresentar fissurações, porque começaram a ocorrer um processo contínuo de retração. Ora eu estou hidratado, ora eu não estou. O resultado disso é que a laje pode ter um problema significativo no seu desempenho. E a maneira que a gente tem de consertar isso e mitigar, na situação em que eu me encontrava, era fazer um sistema de drenagem para aquela laje. Então, foram criados pontos de drenagem, onde foi feita a abertura com disco diamantado, colocado um ralo para que a água pudesse escoar e pudesse parar o acúmulo de água naquela laje. Mas como é que a gente vai sair colocando ralo em rodovia? Ninguém vai sair colocando ralo em rodovia. Não dá. Então, é muito importante, na hora da concepção do projeto, mas principalmente na hora da execução deste projeto, um engenheiro ter o comportamento de ir a campo, conferir as cotas, para ter certeza de que há as inclinações necessárias para os sistemas de drenagem que vão estar previstos no projeto. Do contrário, o acúmulo de água vai ser extremamente prejudicial para aquele pavimento, para aquela rodovia. A água que cai sobre a superfície do pavimento, proveniente de chuva ou de lençóis subterrâneos, deve ser sempre escoada para fora e de maneira rápida, ela não pode ficar ali.
A drenagem superficial de um pavimento tem que ocorrer de maneira rápida. A água que infiltra, ela tem que ser retirada por uma drenagem subterrânea, para que não ocorra o acúmulo dessa água na parte subterrânea e, com isso, a gente tenha colapso nas outras camadas do nosso pavimento. Do contrário, a gente vai ficar num processo contínuo de variações e colocando o solo, as nossas camadas, em condição de colapso, além de provocar a diminuição da vida útil do pavimento. Como a água não pode estar lá, num processo de perícia, nós olhamos, verificamos se tem acúmulo de água. Se tem acúmulo de água e um quesito perguntando sobre a vida útil, é apontado que a vida útil daquele pavimento está sendo diminuído pela condição de acúmulo de água. Segundo o manual do DENIT, a água de chuva atravessa o revestimento asfáltico em uma taxa variando de 33% a 50% e de 50% a 67% no revestimento de concreto de cimento, e que pode causar sérios danos à estrutura do pavimento, inclusive a base e a subbase, se o sistema de drenagem não for eficiente e houver acúmulo de água. Eu coloquei isso que está no livro de vocês, que eu achei importante. Heloísa, lê para mim, por favor. Assimile. Os sistemas de drenagem superficial devem ser dimensionados para coletar e redirecionar o fluxo de água precipitada sobre o pavimento da rodovia para uma área segura de deságue. No projeto, é muito importante avaliar a velocidade das águas. Fluxos intensos podem causar a erosão do talude ao redor da rodovia, comprometendo a segurança e a infraestrutura do pavimento. Tão importante quanto construir de forma adequada os elementos que compõem o sistema de drenagem é efetuar as manutenções preventivas. Realizar com frequência desentupimentos, consertos, remendos e desobstrução de vertedouros são atividades que fazem parte da manutenção do sistema de drenagem superficial. Quinalha, Então, 2005. Obrigada. Então, quando a gente fala de drenagem, nós não estamos, então, agora nos preocupando apenas com a drenagem do pavimento. Nós temos que nos preocupar com a drenagem do que tem em volta da nossa via. Porque o que tem em volta da nossa via vai provocar percolação de água na nossa via, caso a gente não se preocupe. Então, o que há ao redor também é motivo de preocupação. A gente vai ver algumas fotos nos slides a seguir e a gente vai aprender um pouquinho disso. Para evitar problema, o DENIT recomenda alguns dispositivos de drenagem que estão disponíveis e que podem ser utilizados. Um deles é o que a gente chama de camada drenante, composta por material granular, deve ser construída abaixo do revestimento asfáltico ou de concreto, de cimento, com o objetivo de drenar a água infiltrada para fora da camada de rolamento. Então, veja que a gente tem aí de maneira bem... não é fundo, né? Tá superficial aí, ó, onde a gente tem até um tubo de dreno. Agora eu vou ligar a câmera e nós vamos começar a falar de dreno de alta performance. Vocês estão me vendo? Sim, professora. Estão me vendo, Sim. então tá. Eu tô vendo. Tava vestida de palmeirense hoje aí. Tô vestida de quê? Palmeirense. Poxa, aí. Não Já tem foi mundial. Mais legal, professora. Aqui é Corinthians, Ivo. Ó, vamos lá. Então, quando a gente fala em camada drenante, e quem assistiu o webinar de hoje, viu que os modelos mais antigos de sistema de drenagem trata muito a camada drenante como sendo feita de brita. Mas hoje em dia, existem produtos, estão vendo na minha mão?
Sim, Sim? Tá. sim. Existem produtos que é o que a gente chama no mercado de alta performance, produtos que vão para o campo. Eu vou abrir esse aqui para vocês verem, ó. Quem aqui diz para mim, esse tecido aqui é o quê? Tá parecendo. Nossa, tá parecendo bidim, né? Bidim? Tá A parecendo. gente usa palha de aço ou bombril? Eu já entendi. Isso aqui é o famoso bidim, mas É, o nome técnico dele é gel têxtil não tecido, tá? certo, Bidim é a certo. marca. Aham. Então, isso aqui que nós temos dos dois lados é gel têxtil não tecido. E isso aqui que tem aqui no meio é um núcleo drenante, tá? E ele é feito de nylon. Então, hoje, quando a gente fala em sistema de drenagem de alta performance, a gente está dizendo o seguinte: não vamos usar brita, vamos usar um dreno de alta performance. E aí, quando fala em dreno de alta performance, é exatamente desse dispositivo, independente da marca, que nós estamos falando. E aí, depois vocês vão ver o webinar e vocês vão conhecer diferenças de um para o outro. Mas quando falamos de dreno de alta performance, é disso que estamos falando. Se a gente estiver fazendo um trecho de rodovia onde a gente tem uma dificuldade de acesso de materiais como brita, compensa muito mais trabalhar com um material de alta performance do que aguardar a chegada de caminhões contendo brita. Eu vou depois ensinar como é que funciona. Nessa foto que vocês estão vendo a foto também? Além de mim, tá vendo a minha tela? Sim, sim, sim. Tá bom. Nessa foto tem um dreno e é um dreno de a gente pode chamar ele de dreno raso longitudinal e ele é raso quando ele tá bem superficial a rodovia e ele também pode ser chamado de dreno lateral de base. Vamos ler aqui a diferença de cada um, mas o jeito que ele é aplicado na rodovia é igual. O que vai diferenciar é a profundidade dele. Então, quando a gente fala em dreno raso longitudinal, a foto remete ao dreno raso longitudinal, que recebe a água que passa pela camada drenante, conduzindo longitudinalmente para fora da estrada. Já o dreno lateral de base tem a função de coletar e retirar para fora as águas infiltradas na camada de base. Deve estar localizado entre a borda livre do acostamento e a borda da camada drenante, fazendo com que o material drenado passe a escoar junto à base do acostamento, até os drenos laterais que vão conduzir a água para desaguar em local seguro. Professora, dá para fazer isso com alta performance ou eu tenho que fazer uma vala e colocar brita também? Dá para fazer também de alta performance. No passado, se fazia a canaleta e colocava brita. Hoje, existe um produto quase igual a esse. Esse aqui, o rolo é assim. Vai desenrolando e ele é exatamente assim. Mas existe um que ele é a gente chama ele de trincheira drenante. Ele é uma bolsa. Então, dentro dele, aqui dentro, vai o tubo de dreno. Então, você coloca o tubo de dreno aqui dentro, faz a vala e desce ele dentro da vala. Isso vai fazer com que as águas sejam drenadas pelo gel têxtil não tecido, vem para dentro do núcleo e cai no tubo de dreno onde ele está enrolado, que é a bolsa dele. Eu tenho ele grandão para mostrar. Quando voltar às aulas, eu ponho isso no laboratório e vocês vão lá espiar para ver como que funciona. Mas é exatamente isso que a professora está mostrando para vocês. Camadas de gel têxtil, que onde tem terra encostada, no entanto, a terra fica aqui, a água percola para dentro do núcleo e é conduzida para o tubo de drenagem. Isso é um sistema de drenagem de alta performance para se fazer em rodovias, em casa e em qualquer outro lugar.
Tem um dreno transversal também, que ele é feito para proporcionar transversalmente a pista de rolamento em toda a largura da plataforma. Localiza-se em ponto baixo das curvas verticais e em locais onde pode ocorrer o acúmulo de água não drenada pelos demais drenos. Então, essa opção do dreno transversal, lembra que eu falei? Na laje eu fui lá e coloquei um ralo. E na rodovia eu vou colocar um ralo? Eu não posso colocar um ralo, mas eu posso fazer um dreno transversal. É bom? Não, nunca é bom a gente ir lá e cortar o asfalto. Mas se for necessário por questões de segurança, é o que deve ser feito. No DENIT tem um manual de drenagem de rodovias e eu estou disponibilizando eles para vocês hoje também. Para evitar que a água que atravessa a rodovia prejudique e comprometa a estrutura do pavimento, recomenda-se a instalação de bueiros sob aterros e também a construção de pontes ou pontilhões. Então, quando a gente está andando pelas rodovias afora no Brasil e a gente se depara com pontes e pontilhões, passem a ter um olhar técnico para vocês enxergar por que aquilo está ocorrendo. Às vezes vocês estão passando numa situação que é de vereda, onde vocês têm um lençol muito superficial e ali vocês teriam um acúmulo muito grande de água, então é necessário fazer isso para que ocorra a drenagem. Bueiro é uma estrutura empregada para possibilitar a passagem de pequeno volume d'água, sendo que as bacias devem ter área inferior a 40 km². Pode estar localizado sob aterros, para realizar a transposição dos talvegues, nas bocas dos cortes, para evitar a erosão, e nos cortes, quando o volume de água é maior do que a capacidade da sarjeta. Eu tenho fotos nesses slides para vocês verem como que é. Então, aqui Que danada é uma situação... Talvegs aí, professor. Eu tenho uma foto para mostrar também de Talveg. Aqui é uma foto de bueiro triplo. Então, veja. Então, é uma situação que foi feita justamente para absorver a água que ali naquele ponto danificaria todo o pavimento, toda a nossa condição de base e subbase. Pontilhões são pontes de pequenas dimensões, com vãos de até 3 até 10 metros, adotadas quando não é possível construir bueiros para transposição de curso d'água de médio porte. Já a ponte é uma obra de arte construída para transpor a água que não pode ser transportada por bueiros ou pontilhões. O dimensionamento de uma ponte deve levar em consideração custo, vida útil e principalmente a segurança dos usuários. Eu gosto sempre de lembrar da ponte de Florianópolis, que é o caminho que a gente chega na ilha, né? Então, ali é uma obra de arte. Nós temos tantas outras esparramadas no Brasil. Não necessariamente o engenheiro que faz rodovia é o engenheiro que vai fazer a ponte. São, às vezes, engenheiros distintos. Engenheiros com expertise distintas, tá? Aqui tem uma fotinho na lateral que eu vou falar um pouquinho. Ih, eu tirei. Tem sim. Peraí que eu tirei. Tá lá ainda. Deixa eu anotar que o Vladimir chegou, que eu tô vendo ele aí. Né, Vladimir? Você tá aí? Tô aqui, professor. O Alencar... Tá ouvindo? Tô te ouvindo. O Alencar chegou, tô vendo ele. E a Paloma tá aí, né? Pronto, todo mundo. O objetivo da drenagem superficial de uma rodovia é interceptar e captar a água que precipita sobre o corpo estradal, olha que termo lindo, proveniente de suas áreas adjacentes, mantendo a segurança e a estabilidade da estrutura do pavimento até um lugar de deságue seguro. Ou seja, a gente, engenheiro, não sai drenando água e jogando em qualquer lugar. A gente drena água e joga em algum lugar.
Água de drenagem pode ser jogada em esgotamento sanitário? Não. De forma alguma. Água de drenagem é água pluvial e a destinação dela é pluvial. Então, a gente não pode destinar uma água de drenagem para esgotamento sanitário. Os dois principais dispositivos de drenagem do pavimento são a sarjeta e o meio-fio. A sarjeta serve para coletar água de chuva que corre pelo leito estradal ou pelos taludes, conduzindo até caixa coletora. Não é toda rodovia que tem a sarjeta. E o meio-fio não é toda rodovia que tem o meio-fio no formato de banqueta, que é esse que nós estamos acostumados a ver. O meio-fio ou banqueta, como quiser chamar, é um dispositivo construído na borda da plataforma dos aterros, com a função de conduzir a água da chuva para a saída de água, impedindo a erosão da plataforma e dos taludes. Quando vocês estiverem trafegando, vocês vão ver sarjetas e meio distintas, diferentes. Eu coloquei duas fotinhos aí para vocês verem uma situação de construção de meio-fio e de sarjeta na rodovia. No entanto, a função das características da rodovia, um sistema de drenagem superficial precisa de outros dispositivos para conseguir evitar que a água prejudique o pavimento. E aí, esses dispositivos são muitos. Num projeto, às vezes, vão ter muitos dispositivos diferentes. Valeta de proteção. Lê para mim, Vladimir. Putz, professor, eu estou dirigindo agora. Ah, então, Donizete, lê para mim, por favor. No entanto, em função das características da rodovia, Não. o sistema de drenagem Valeta de proteção de corte. valeta de proteção de corte intercepta a água e escoa em montante do talude de corte, evitando que ocorra a saturação do solo, provocando a ruptura do talude, o que poderia ocasionar danos à rodovia e até acidentes. Tá. Então, aqui no desenho está mostrando claramente uma valeta de proteção de corte, tá? Onde eu tenho o escoamento superficial, que eu não posso permitir que ele vá escoar pelo talude, porque senão nós vamos ter a ruptura, o colapso desse talude junto à rodovia. Então, quando a gente fala dos desabamentos, de encostas, nós estamos falando de situações onde ou não tinha ou estava ineficiente. Agora, Esli, lê para mim a valeta de proteção de aterro. Valeta de proteção de aterro é uma estrutura que serve para interceptar a água que escoa na parte superior do aterro, impedindo-a de chegar ao pé do talude de aterro, evitando a erosão do solo, além de conduzir as águas das sarjetas e valetas de corte para algum dispositivo de transposição de Talveg, conforme figura 3.5. Então, a figura está aqui. Então, aqui onde eu tenho um talude de aterro, então aqui foi onde eu coloquei terra e eu preciso proteger para que não haja desestabilização dessa condição. Então, eu tenho a valeta de proteção de aterro. Eu não deixo com que a água escorra para o meu talude de aterro, provocando o colapso dele. Sarjeta de corte. Deixa eu ver quem está aqui comigo. E o Alberto está aí? Sim, professora. Então, leia, por favor. Sarjeta de corte serve para conduzir longitudinalmente a água que precipita sobre os taludes de corte e a plataforma da rodovia até uma caixa coletora,
Esse tipo de dispositivo é essencial em todos os cortes e deve ser localizado à margem dos acostamentos. Isso. Agora eu gostaria que a Jocastra lesse para mim sarjeta de aterro. Sarjeta de aterro tem a mesma função que a sarjeta de corte, mas deve ser colocada na borda do acostamento. Ela serve para captar a água precipitada sobre o pavimento e conduzi-la até uma descida de água, impedindo a erosão do talude de aterro. DENIT 2006-A. Isso. Agora, Paloma, lê para mim valeta de canteiro central. Paloma. José de Deus. Ixi, José de Deus e a Paloma deram chapéu, professor. Brincadeira, hein? Alencar, tá aí? A internet tá ruim, eu tô escutando, hein, Ivo? O Ivo é o X9 aí. Ó, professora, deixa eu ler aqui. Dispositivo utilizado para drenar superficialmente a água do canteiro central em rodovias de pista dupla. É utilizado para captar a água da pista e agora tá aparecendo um negócio aqui que eu não consigo terminar de ler. E do próprio canteiro central e conduzi-la até a caixa coletora de bueiro de grade. Nós vamos ver aqui agora. Suelen não gosta. Roberto me deu chapéu também? Cadê o Alencar? O Alencar é outro sem vergonha, tá vendo, professora? Deixou o celular ligado e caiu fora. Safado. Nossa, Ivo, você é demais, viu? Você não perde a oportunidade, não muda. Professora, tava presa semana Com você, passada. A polícia prendeu aí essa daí, ó. Vamos lá, descida de água tem como objetivo conduzir a água captada por outro dispositivo de drenagem dos taludes de corte e aterro. A descida de água deve ser empregada quando as valetas e sarjetas atingem Ficou mudo aí, professora. Caiu aí a sua conexão aí. Sua conexão falhou aí, professora. Seu comprimento. Professora, sua conexão falhou. Então, do talude. Então só um minuto, por favor. Tá me ouvindo? Agora sim. Sim, professora. No caso do talude de aterro, conduza a água proveniente da sarjeta de corte ou da saída de bueiro com o objetivo de escoar o fluxo do talude até o terreno natural. Dependendo da velocidade do escoamento, a descida sumiu. A descida de água pode ser em degraus, o que contribui para dissipar a energia do fluido. Então, vamos ver, tem umas fotos aqui, eu quero ir para elas, tá? Depois, a gente nesses não tá vendo slides... nada, professora? Não? Não, tá aparecendo nada para nós aqui. Pelo menos para mim, não. É só a tela não tá compartilhada. E agora? Nada. Para mim voltou aqui. Agora foi. Voltou? Isso. Então, nós temos aí, nesses slides vão estar descrito para vocês, e a gente vai passar para as figuras, onde a gente tem aqui saída de água, que é um dispositivo destinado a conduzir a água pela sarjeta de aterro.
até uma descida d'água, a caixa coletora, que no projeto vai estar escrito caixa coletora, que é uma caixa que vai fazer a coleta d'água das sarjetas, tá? E das descidas de água e áreas a montante. E as caixas coletoras, elas também têm uma outra função, que elas servem também para se fazer inspeção, porque o dreno, ele também precisa de manutenção. E você consegue saber se você está tendo problema no seu dreno por meio das caixas coletoras. Os bueiros de grade, que são dispositivos que vão levar as águas captadas pelas caixas coletoras até um local adequado, e dissipador de energia, que reduz a velocidade de fluxo de água, dissipando sua energia, o que minimiza a chance de ocorrer erosão do solo e desgaste do revestimento das sarjetas e valetas. Então, aqui um dissipador de energia. Então, olha o que vai acontecer aqui. Vamos lá. A água vai descer e o que ocorre aqui? Alguém se aventura? Só olhando o esquema. Aí a água escorre e ela já quebra aí, né, professora? Ela cai, né, no movimento gravitacional e aqui ela diminui a sua velocidade. A força. Tá? Diminui a velocidade do fluido. Causa um cisalhamento aí, né? Escalonamento de talude serve para evitar que a água precipitada sobre a plataforma ou sobre os taludes atinja uma velocidade que vai provocar erosão. E corta-raios são os canais empregados para evitar que um curso d'água existente interfira na diretriz da rodovia, obrigando a construção de obras de transposição e talvex. Serve também para afastar as águas que ficam em torno da estrada e que poderia colocar em risco a estabilidade dos aterros. Olha uma situação aqui que a gente sempre vê quando está viajando. Drenagem de talvegs. Então, veja aqui, ó, olha a valeta de proteção de corte. Quantas vezes na sua vida você já não viu isso e não sabia que era esse nome? Olha o escalonamento do talude. E aqui, ó, uma sarjeta de corte. Aqui um talude de aterro, veja. Uma descida d'água, que tem gente que fala que aquela escada, isso é uma descida pluvial, tem até dentro de condomínio. Aqui embaixo um dissipador, tá vendo? E aqui, ó, transversal, um bueiro ou uma ponte. Então, aqui ficou bem claro tudo isso que a gente já leu, falou, e agora o nosso olhar aí para as rodovias passa a ser um olhar muito mais técnico. A paisagem é linda, mas existe uma razão, né? Tem um quadradinho que fica aqui, eu tenho que ficar tirando ele. A drenagem subterrânea ou profunda, ela tem como finalidade interceptar o fluxo subterrâneo e rebaixar o lençol freático. Rebaixar o lençol freático. Eu posso fazer isso por minha conta? É difícil, hein, professora? Conseguir fazer isso aí é difícil. Né? E não pode, tá? Quando a gente fala em mexer no lençol freático, nós estamos falando em implicações ambientais. Então, toda vez que for necessário um rebaixamento de lençol freático, isso precisa estar em comum acordo com os órgãos competentes para que isso seja feito, tá? Não é simplesmente ir lá e rebaixar o lençol freático. Nós não temos permissão para isso, nós somos engenheiros civis. É preciso opiniões e autorizações ambientais. Tem alguns dispositivos que vão nos ajudar a fazer o rebaixamento do lençol. Dreno profundo, que vai ter a função de interceptar o fluxo d'água subterrânea através do rebaixamento do lençol freático, impedindo que a água chegue ao subleito.
deve ser instalado a uma profundidade de 1,5 a 2 metros, servindo para captar e aliviar o lençol freático e proteger o corpo estradal. Dreno espinha de peixe, exatamente o desenho de uma espinha de peixe. Esse é o projeto, por isso esse nome. Normalmente empregado em série, quando o lençol freático estiver próximo da superfície e quando o solo natural não for permeável. Deve ser instalado em pequena profundidade e sem tubo. Existe drenos de alta performance que substitui isso? Sim, existe. Existe empresa que faz o estudo de viabilidade sem custo? Sim, existe. Então, na hora de fazer dreno, é bastante interessante submeter... Só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Então, na hora que for fazer um sistema de drenagem, vale a pena buscar no mercado técnicas mais modernas para fazer a avaliação daquilo que compensa ser feito. Se vai fazer no método que o engenheiro indicou no projeto ou se vai fazer uma substituição para a execução de um dreno de alta performance. De captar a água de pequena profundidade do corpo estradal. Então, ele está muito superficial, né? Em que o dreno de espinha de peixe não funciona. Ele pode ser empregado em cortes de rocha, em cortes em que o lençol freático estiver próximo do grade, em base de aterro onde houver água livre, próximo do aterro natural e em aterro sobre terreno impermeável. A remoção da água coletada pelo colchão drenante deverá ser realizada por um dreno longitudinal. De novo, eu vou entrar e vou mostrar o produto para vocês. A gente falou aquela hora de usar um produto de alta performance assim, ó, na vertical, mas ele pode ser usado assim, ó. Então, a gente pode fazer um colchão drenante com esse produto. Ele vai fazer a função da camada de brita que nós colocaríamos. Tira a brita e coloca o produto. Ele que vai fazer a função de drenar por meio do núcleo na horizontal. Dreno horizontal profundo é aplicado para prevenção e correção de escorregamentos quando é feita elevação do lençol freático. Valetão lateral é executado no bordo da rodovia, aumentando a segurança em épocas de muitas chuvas, principalmente em região plana. O dispositivo é usado como sarjeta ou como dreno profundo. E o dreno vertical de areia, construído em aterros onde existem depósitos de solos moles, como argila, silt, turfas. Professor, Oi. Inclusive, até eu ia perguntar hoje, na hora do webinar, se usando esse material aí como colchão, né, drenante, como é que se comportaria depois, né? Porque o material que vai por cima dele pode ser um material pesado. E eu imagino que depois que o material é assentado em cima desse lençol drenante aí, eu imagino que ele perde as propriedades de dreno, né? Não. Porque ele é plástico. O que se coloca em cima pode ser asfalto, né? Não, a professora vai explicar, tá? Eu vou levar isso para a faculdade para vocês verem, tá? Não é um plástico, é um material que foi feito ensaio, ele é capaz de suportar até 200 kPa. Então, imagine que você consegue colocar um prédio de 4 andares de terra em cima dele sem ele comatar. É isso que vai acontecer. Então, ele não comata, ele não perde. Então, vai colocar o material aqui, ele vai receber o peso, sobre ele for mais pesado, Tá falhando de novo aí, professora, a sua internet aí tá falhando de novo.
Nossa, professora, tá falhando de novo a sua internet aí. Então, existem agora. Estão me Professora? ouvindo? Estão me ouvindo? Professora, a sua internet está falhando de novo aí. Tá. Só um momento. Fazer uma vaquinha para dar um roteador da Cisco para a professora aí. Você não perde, né, Ivo? Não perde a oportunidade de dar uma alfinetada. Pelo amor de Deus. Cuidado, Ivo, coloca essa língua para dentro, porque se ficar para fora, pode ser que você corra risco de pegar o coronavírus. Uma língua desse tamanho. É quem fala? É o Essa língua não deve Corona estar Ivo. cabendo dentro da máscara, não é possível. Que besteira que o Ivo falou. Que vai fazer uma vaquinha para te dar um roteador, professora. Mentira, professora, mentira. Depois veja a gravação. Ainda bem que está gravado, Ivo. Graças a Deus. Agora os humilhados serão exaltados. Eu vou voltar e vou comprovar isso. Mas vamos lá, estão me ouvindo melhor ou não? Melhorou. Tá bom. Então, a pergunta do Ivo, eu gostaria de saber se todos entenderam quando a professora falou que o produto, ele recebeu ensaio em laboratório e ele tem uma capacidade para não comatar. Então, quando a gente fala em comatar, é exatamente o que o Ivo perguntou, ou seja, ele será amassado e perder a propriedade de drenagem. Mas ele foi ensaiado e ele suporta até 200 kPa, ok? Ok. E aí, vocês têm que prestar atenção no seguinte, eu estou falando de 200 kPa desse dreno aqui da Macaferri. Se for de qualquer outro fabricante, é preciso consultar a ficha técnica para saber a capacidade da resistência do produto. Cada produto tem a sua resistência específica, ok? Beleza. Então, essa foto que está para vocês aí mostra um dreno horizontal profundo, tá? Veja que o carinha está lá em cima, a gente tem a percolação de água e lá no fundo a gente tem a situação de drenagem. E isso aqui que vocês estão vendo nessa foto do lado, tá vendo? Onde isso aqui que eles estão deixando, antigamente os caras chamavam de barbacã, buzinote. Hoje em dia, sim, é muito raro fazer um dreno deixando isso. Até porque, à medida que vai passando o tempo, a água vai escorrendo aqui e vai manchando todo esse muro. Então, uma das coisas que pode ser feita é justamente a exclusão de todos esses drenos aqui e a colocação de um único ali lá atrás, tá? Da parede. Mas vamos lá que a aula é de estrada, não é de arrimo. Então, aqui, mais uma vez, uma situação de drenagem profunda, onde tem um esquema para vocês entenderem especificamente o termo sarjeta, talude de corte, sarjeta de corte, o dreno profundo, a sarjeta simples, a valeta de proteção de aterro, tá? Aqui é uma situação de túnel. Quando eu tenho que escavar a rocha também precisa não só de um sistema de impermeabilização, mas de um sistema também de drenagem, porque aí ela recebe a água por cima, tá? Então, aqui eu tenho um esquema onde vocês conseguem visualizar como fica a situação de um sistema de drenagem de um túnel. Que normalmente é feito com
então colocou um sistema de impermeabilização, membrana de PVC e camada, mas você tem condições de colocar em volta dele todo um sistema de drenagem de alta performance que vai captar água e trazer aqui para o tubo de dreno. Essa aqui é uma situação de drenagem superficial, a professora falou para vocês, onde está mostrando as sarjetas, está mostrando as drenagens pluviais, que algumas pessoas pensam que é escada, os cortes nas paisagens que vão mostrando para nós, e as pessoas falam, que lindo, mas aquilo, quando foi aberta a rodovia, foram feitos esses desenhos na paisagem, mas são situações provocadas especificamente para contenção da água, contenção de deslizamentos, foi feito para proteger a rodovia, conforme o índice pluviométrico, conforme a condição de quantidade de água que escorre naquela rodovia. Aqui também drenagem superficial, então aqui mostra um tubo de dreno, esse tubo está passando aqui embaixo, então ele está cortando a rodovia e saindo bem aqui. Então o tubo está aqui, ó, e aqui é uma foto mais aproximada dele. Veja que é um tubo todo perfurado. A professora vai levar a amostra do tubo para quem não conhece, conhecer lá na aula, tá? Mas é por entre esses furos que a água entra e escorre, indo para o seu local de captação. Ô, professora. Pois não. Outra dúvida que eu tive com relação a esse material drenante por exemplo, num solo siltoso e argiloso também, será que não existe um... Eu vi que ele falou lá que mesmo num solo siltoso e argiloso, não tem como entupir os poros, né, dessa manta aí. Mas é que eu já vi tanta situação de entupimento dessa manta, sabe? Não dessa especificamente, mas mantas parecidas com essa aí. Porque o silt e a argila entope muito fácil, sabe? Entope fácil, qualquer tipo de manta ou tecido, sabe? E assim, eu ia perguntar, só que ele começou a falar e tal, aí já estava no final também. Eu sei que ele falou lá na coisas lá, sabe, na reunião, na palestra, mas eu ainda tenho dúvida que o silt e a argila entopem esse negócio aí. Então, eu tenho uma situação em que o cara foi construir um prédio e quando ele fez o estudo de sondagem, não pegou água. Ele não imaginava o que tinha. Quando ele foi fazer a escavação para o subsolo, ele se deparou com uma mina, tá? E um solo extremamente saturado. Então, ele precisou fazer uma alternativa para poder drenar essa água. Ele usou exatamente esse produto, só que ele usou um produto que tem uma camada impermeável. Então, a camada impermeável, vamos supor que essa aqui é a camada impermeável. E essa é a camada do geotêxtil. A camada impermeável ficou encostada na parede. E o restante, que é esse geotêxtil, ficou para o lado da mina. Então, ele fez um paredão. E nesse paredão... Minha câmera não está ligada. Então, ele fez um paredão. E nesse paredão, o produto ficou ali recebendo a água do solo. E de um solo extremamente saturado. Quando ele foi fazer a aquisição do produto, um dos maiores preconceitos que ele tinha era justamente achando que os poros iam ficar entupidos. Quando você fala isso aqui é um geotêxtil,
você acaba sendo remetido ao geotêxtil que normalmente você vê lá no canteiro de obras. E normalmente o geotêxtil que está no canteiro de obras, ele tem 105 de gramatura. E esse material, o geotêxtil que vai nele é de uma gramatura distinta. E na hora que você pegar no produto na mão, você vai ver que realmente o produto não tem como não fazer o desempenho dele correto. Não tem como o material siltoso ou argiloso penetrar nele. Não há como fazer isso. Existe um dispositivo. A professora estava até inventando isso. Eu estou até com as coisas que eu vou acabar fazendo para vocês isso. Eu estava montando uma maquetezinha para mostrar como que funciona um sistema de drenagem de alta performance encostando a terra especificamente. Mesmo fazendo ele numa maquete pequena e colocando um grande volume d'água, e eu já vi isso a olho nu, é extremamente interessante a capacidade de drenagem. Quando eu visitei essa obra que eu estou relatando para vocês, se vocês colocarem o ouvido na parede, vocês escutam a mina d'água. Esse cara que desenvolveu esse sistema de drenagem nesse prédio, ele adquiriu esse produto e aí ele fez o paredão com o produto e fez um colchão drenante, levando para uma caixa um reservatório inferior 3x3. Você coloca o ouvido na parede, você escuta a mina. Você coloca o ouvido no chão, você escuta a água caindo no reservatório. Aquela água do reservatório é bombeada e levada para águas pluviais. Não teve outra alternativa à situação dele. E o produto é eficiente, ele não tem problema nem no lado da parede dele, mostrando infiltrações, como também ele não tem problema do entupimento do sistema. E foi construído numa área que, na região, a gente falava que era área de brejo, mas é uma área com solo bastante saturado. Então, eu vou disponibilizar para vocês ficha técnica de produtos para vocês conhecerem produtos de alta performance também, tá? Eu vou pôr todo esse material para vocês hoje. Tem que acreditar, Ivo, não pode só pensar no sistema passado. Posso avançar? Alguém quer perguntar? Então, por fim, a gente tem que estar sempre atento ao dimensionamento de todos os dispositivos que vão compor o nosso sistema rodoviário. E o sistema de drenagem é um dos principais. Todo o conjunto, paisagem, rodovia, dreno, tem que estar tudo em perfeita harmonia. Só dessa maneira que a gente vai garantir a construção de uma boa estrutura de pavimento com condições seguras para os usuários, de modo que a gente vai mitigar, desaparecer, sumir com qualquer chance de ruptura, tanto ruptura do nosso solo que está abaixo da nossa camada de revestimento, quanto o colapso e a erosão de tudo que a gente tem em volta da rodovia. Fazer rodovia é pensar no conjunto, é pensar de maneira sistemática para que tudo tenha sinergia e seja executado de maneira harmoniosa. Tá bom? A minha curiosidade, professora, é aquelas rodovias, ou não precisa ser rodovia, as avenidas construídas assim, ali nas orlas, sabe, na beira da praia ali, que... Pode falar. Então, quando se constrói vias públicas próximas às orlas, eu vou pegar e vou voltar aqui para você ver um dispositivo que é normalmente usado e eu queria ser a vendedora disso, tá? Eu acho que eu não estaria fazendo outra coisa se eu fosse a vendedora disso. Olha para esse produto aí que tem uma bolsa, tá vendo isso daí? Sim, tô vendo. É o que foi falado na palestra, né? Isso é uma trincheira drenante. Então, quando é feito construções de pavimentos rodoviários próximos às orlas, as situações onde você tem
um encharcamento, uma quantidade expressiva de água, é preciso fazer as trincheiras drenantes nas laterais para você permitir que a sua base e subbase fiquem todas protegidas do acúmulo de água. Então, normalmente é feito nas duas laterais das pistas e, às vezes, até no canteiro central. Existe as trincheiras drenantes enterradas e, às vezes, elas não são como essa aí, que tem 60 centímetros. Às vezes, elas têm 1 metro, 1,5 metro, 2 metros. A trincheira drenante funciona como uma barreira. A água não chega nela. A água chega na trincheira e cai para o dreno e segue o fluxo para outro lugar, deixando aquela camada do pavimento, base, subleito, protegida, tá? Então, aqui tem um esqueminha de como que funciona o processo aí de determinação, de escolha de material, de pavimentação. Eu pus isso aí para vocês guardarem para a vida, tá? É um esquema de um checklist que vocês precisam, o dia que virarem engenheiros de rodovias, lembre-se do checklist. Eu preciso ter um checklist para ver e não deixar nada para trás. O projeto tem que ter sinergia e tem que ser harmonioso. E aqui eu coloquei um corte, né, uma imagem de como é um projeto de uma rodovia e como seria a disposição dos vários elementos de drenagem que existiria dentro dessa rodovia. Então, diante de um projeto de execução de uma pavimentação de uma rodovia, é importante ficar atento às nomenclaturas, que cada projetista vai usar a sua, usam as que são determinadas pelo DENIT normalmente, e dentro do projeto vocês vão ter vários dispositivos para captação da água, de modo a fazer com que o pavimento fique protegido da água. Aqui uma situação aí de colapso, tá? Isso tem no livro didático de vocês. Então, aqui você vê que o pavimento entrou em colapso por conta de um processo de erosão. Eu falei que tem lista no AVA, mas ainda não coloquei. Quando colocar, eu vou avisar no grupão. Eu coloco ou hoje ou amanhã, tá? Provavelmente vai ser amanhã, eu vou avisar no grupão. Quem participou do webinar da Macaferri hoje vai ganhar 250 pontos, tá bom? Quem não participou do webinar da Macaferri, mas quiser os 250 pontos, precisa depois acessar o vídeo, fazer um resumo e me mandar, ok? Então, eu vou colocar esse material no AVA e vou colocar todo o material no Drive para vocês. Vocês têm perguntas? Alguma pergunta, gente? Ô, professora, rapidinho, só sobre as listas que a senhora coloca lá no AVA. Como não traz para nós o resultado ali, eu não sei o que eu errei. Tem como tem uma outra maneira de colocar a lista que ela traga o resultado para nós depois, para a gente saber o que a gente acertou, o que a gente errou? Quando vocês fazem de outro professor, traz o resultado? O único que colocou no mesmo sistema que a senhora foi o André algumas vezes e também não trazia o resultado. Mas a pergunta mesmo é para ver se tinha essa possibilidade, se tem essa possibilidade, né? Porque a gente fica meio no escuro, né? Não sabe o que é. A minha pergunta foi porque se tem algum professor que faz, eu vou precisar ligar para o professor para ele me ensinar. Mas eu vou fazer isso. Eu vou falar com a professora Paula antes de colocar essa lista. Eu vou perguntar para ela se eu tenho condições de colocar a resposta, o feedback da resposta. Se tiver, eu vou colocar dessa forma. Então, se você errar, você já vai saber, tá? Maravilha, professora.
Mais alguma dúvida, gente? Então, vou parar a gravação. E assim que tiver